Bom dia, sexto ano. Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer a interpretação de um texto. Esse texto se chama Da Utilidade dos Animais e foi escrito pelo Carlos Drummond de Andrade, que foi um escritor, ele já é falecido, né? Um poeta super famoso brasileiro. Ele escreve esse texto aí de um jeito muito legal, muito engraçado. Não vou ler porque eu quero que vocês realizem a leitura sozinhos, com muita atenção aos detalhes, e quando terminarem, vocês façam uma segunda leitura para tirar as dúvidas e para fixar ou perceber algum detalhe que tenha ficado para trás. Por exemplo, quando vocês lerem, vocês vão ver o nome de alguns animais: vicunha, biguá. Acredito também que tem cachorro. Ah, não tem cachorro vinagre, não. É só no outro texto que tem cachorro vinagre. Então, tem vicunha, tem biguá, deixa eu olhar outro aqui. Tem texugo. Então, vocês conhecem esses bichinhos? Quem não conhece, vai lá no Google, digita o nome do animal para você saber do que está sendo falado, né? E aumentar também o seu vocabulário, o seu conhecimento, que é para isso que a gente faz interpretação de texto também. Nesse texto, pessoal, é o terceiro dia de aula de um menino e lá a professora super legal, ela começa a falar sobre os animais, esses animais que eu citei, né, e outros também, mostra fotos, começa a falar sobre a importância da preservação, mas acontece uma coisa assim, que as crianças ficam assustadas. A professora fala de um jeito sobre as crueldades cometidas aos animais de uma maneira assim, como se fosse normal. Ela fala assim, porque esse animal aqui serve para a gente tirar o pelo dele. E o pelo dele é muito lindo, por exemplo, né? Não fala com essas palavras. E as crianças começam a ver assim, mas se eu vou preservar, por que eu tenho que tirar o pelo do animal? E dentre outras coisas que essa professora também fala. Então realizem a leitura antes de fazerem as questões de 1 a 9. Elas não estão difíceis, né? Por exemplo, na questão 1, vou ler com vocês. A professora, aqui é a página 311, tá bom? A professora pretendia despertar nos alunos o amor pelos animais. Que argumentos ela emprega para defender essa ideia? Ou seja, o que a professora diz para despertar o amor pelos animais nos seus alunos, né? O que ela fala que consegue despertar essa preocupação nos alunos? E você vai respondendo as perguntas aí. Bom, como eu falei, dá para vocês irem deduzindo, né? Não vou ler todas. Vou ler essa aqui, olha, a número 4, que é um pouco mais difícil. Ao referir-se à vicunha, a professora diz: a vicunha que vocês estão vendo aí produz é a maneira de dizer, ela fornece. Então, a professora fala assim, que a vicunha produz, mas aí a professora para e depois ela conserta a frase e fala, não, ela não produz não, ela fornece. Vamos ver aqui. Explique a diferença de sentido gerada pelo emprego dos verbos em destaque. Qual a diferença quando eu digo que a vicunha produz e quando a vicunha fornece? O que produz, gente? Não é uma fábrica? Uma fábrica, ela produz. Um animal, ele não produz, ele fornece o pelo, fornece o leite, a carne. Então, aqui, o que você tem que responder aqui é o seguinte: por que a professora fala produz para um animal? Ela está comparando esse animal a uma fábrica. Por quê? Por que vocês acham que ela está comparando o animal a uma fábrica? Tentem responder. Quero ver a criatividade aí, hein? Nessa 5, a professora fala alguma coisa e o menino responde assim, olha, eu, hein? Esse eu, hein, gente, um modo coloquial de se dizer
alguma coisa, de se negar alguma coisa. Quando alguém fala assim, deixa eu ver um exemplo. Pedro, deixa eu ver um exemplo aqui pro Pedro. Pedro, quando crescer, vai morar no Japão. Aí Pedro não quer de jeito nenhum morar no Japão. Aí ele fala, hein? O que o Pedro tá fazendo? Concordando ou discordando? É a mesma coisa aqui que você vai responder. Houve uma concordância ou uma discordância?